A paz do Senhor para todos os irmãos, pastor Marcos Dantas aqui. Antes de nós iniciarmos nosso estudo, estaremos estudando ao longo desses períodos acerca do livro de Neemias. É um livro muito importante, um tratado, na verdade, sobre liderança, com muitos ensinamentos para o nosso relevo espiritual. Eu quero lhe convidar para comentar, curtir, se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e ativar o sininho. Nos dê essa força aí, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Ao longo desse período, nós iremos compartilhar sempre uma reflexão bíblica, e Deus colocou no meu coração para nós estarmos estudando o livro de Neemias. E eu quero já estar compartilhando, sem delonga, com os irmãos o texto que nós vamos falar hoje. O capítulo 1, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 2 de Neemias. Diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Observe que o livro de Neemias é um tratado sobre liderança. Se nós quisermos aprender o que é liderança, como ser um bom líder, se nós quisermos saber sobre a importância da oração intercessória, do jejum, da espera em Deus, se nós quisermos aprender também sobre estratégia de reconstrução, restauração, o silêncio, o valor que o líder deve dar para as pessoas que ajudam ele na obra, no trabalho, e principalmente sobre oposição. Foram grandes as oposições enfrentadas por Neemias, e ele venceu a todas, porque Deus estava com ele. No texto que nós lemos, nós precisamos entender o contexto histórico desse livro. O primeiro detalhe é a questão do cativeiro babilônico. O reino de Israel, após a morte ali de Salomão, a partir do período de Roboão, ele sofre a ruptura. O norte, Israel, com 10 tribos, e o sul com 2. No norte, o norte teve cerca de 19 reis liderando o norte, e o sul teve cerca de 20 reis conduzindo e liderando a região do sul, Judá com a sua capital Jerusalém. E o norte, falando no norte primeiro, o norte foi desobediente, foi rebelde diante do Senhor, e por isso Deus os entregou aos assírios. O norte entrou em uma visão de idolatria assustadora e começou a praticar aquilo que era errôneo aos olhos do Senhor. Deus enviou mensagens proféticas através dos homens de Deus, dos profetas, Jeremias, Elias, Eliseu e muitos outros profetas. Mas o norte não quis dar ouvido à voz do Senhor. Um período conturbado enfrentado pelo norte foi o período de Acabe, quando Acabe casa-se com Jezabel, filha de Etibaal, e ela implanta em Israel a adoração, a cultura pagã, a adoração a postes ídolos, a outros deuses, e isso retira completamente a presença de Deus do meio do seu povo, porque o povo se aproxima dos postes ídolos, automaticamente eles estão se distanciando de Deus. E por causa disso, Deus os entrega aos assírios. É um período conturbado
E o sul deveria ter aprendido a lição. O sul deveria ter aprendido a lição. Só que o sul também desobedece e começa a praticar a idolatria. E da mesma forma, se vocês observarem, em Jeremias, no capítulo 25, e o versículo de número 11, Jeremias, ele libera uma palavra profética acerca do que vai acontecer com o sul. O texto diz assim: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias está falando aqui dos caldeus, dos babilônicos, que vão dominar Jerusalém, vão invadir Jerusalém, cercar e vão dominar. E isso acontece à risca. Em 605 a.C., a partir e vindo em 3 levas ou 3 etapas, Jerusalém é invadida e dominada. Nabucodonosor leva Daniel e seus 3 amigos para a Babilônia. Na segunda leva são levados cerca de 10.000 judeus, e Ezequiel está entre eles. Depois Jerusalém incendiada, o templo do Senhor destruído, os utensílios da casa do Senhor retirada, e Jerusalém fica totalmente um caos total. Só que 70 anos se passaram, era o período do cativeiro, é aquilo que nós podemos chamar de período da disciplina de Deus. E nesse período da disciplina de Deus, Deus vai dar o escape ao seu povo. Com a ascensão do Império Medo-Persa, ali aproximadamente no ano 536 a.C., o rei Sírio, instigado por Deus, ele permite que um grupo de judeus retorne do cativeiro babilônico, do momento do cativeiro após ele dominar. E nesse período ele libera em três retornos, ou 3 etapas do retorno. A primeira etapa é a volta com Zorobabel. A volta com Zorobabel é com um único propósito: a reconstrução do templo, porque o templo de Jerusalém havia sido destruído. Então a volta com Zorobabel com o propósito da reconstrução do templo. A missão de Zorobabel, sob a proteção de Ciro, cerca de mais de 42.000 judeus, eles voltam sob a liderança de Zorobabel, retornam a Jerusalém com essa missão, com esse objetivo da reconstrução do templo. Eles até iniciam, mas com o passar do tempo, eles se desanimam e se voltam para suas casas e abandonam a reconstrução da casa de Deus. Daí Deus levanta o profeta Ageu para repreender a prática deles. No segundo retorno, é no comando de Esdras. Esdras era escriba e sacerdote. A missão de Esdras no retorno era justamente ensinar a lei, ensinar a palavra aos judeus que haviam retornado. E aqui nós estamos estudando o livro de Neemias. Neemias faz parte do 3º retorno. E a missão de Neemias é justamente a reconstrução dos muros da cidade. Quando falamos de Neemias, o nome Neemias significa Deus consola. Neemias é aquilo que nós podemos chamar de consolador, um consolador que tem um espírito voluntário. Você vai observar na Bíblia que Deus não levantou profeta para ir até Neemias dizendo: eu estou te chamando, eu estou te vocacionando. Você vai observar que Deus não dá visão para Neemias de Jerusalém, nada disso. O espírito que move Neemias é um espírito voluntário. Ele é o consolador levantado por Deus. Neemias, dentro de uma tipologia aqui, representa o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que nos consola. Jerusalém está abandonada, Jerusalém está em desprezo, Jerusalém está destruída. E essa Jerusalém representa a nossa vida. E o Neemias, que é o nosso Espírito Santo, ele vem com uma missão. E qual é a missão do Espírito Santo sobre a nossa vida? Restaurar a nossa história. Faz-me lembrar
do capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, quando a Bíblia diz que a terra estava com 3 problemas. Ela estava informe ou sem forma, estava inabitada ou vazia e estava em trevas. Mas o texto bíblico diz que o Espírito de Deus pairava. A expressão pairar ali vem de merarefete, que traduzido quer dizer aquele que vem de cima para atuar de fora. Fala de movimentação de um lado para o outro ou em várias direções e sentidos. Fala também daquele que vem, revolvia, agitava, acariciava, protegia, direcionava, como uma ave protegendo seus filhotes. E o último sentido é transmissor de energia. Então ele pairava, em umas traduções se locomovia, soprava sobre a face das águas. E ele é justamente considerado na Bíblia como consolador, em meio ao caos, em meio à destruição, em meio à catástrofe. O Espírito de Deus se movimenta. A primeira lição que nós extraímos para a nossa vida dessa reflexão bíblica do livro de Neemias, dentro de uma aplicação, é que Deus sempre terá consolo para a nossa vida. Deus sempre levantará um consolador para a nossa história. E representado por Neemias, Deus nos consola. Eu não sei qual é a tristeza que tem abatido a tua alma, mas Deus nesse dia, pode ser pela manhã, à tarde ou à noite que você estará me assistindo, Deus tem consolo para a tua alma. Deus tem consolo para a tua vida. Então, o Neemias é aquele que Deus está levantando para trazer consolo para a Jerusalém, que está abandonada, que está desprezada, que está destruída e que está um caos total. Aí o que acontece? Neemias, quem é esse homem? Ele serve na corte do rei Artaxerxes e ele é copeiro do rei. Neemias não nasceu em Jerusalém, ele é fruto do cativeiro, mas há uma preocupação no coração dele intensa com a Jerusalém, a terra da habitação dos pais dele. Então a preocupação de Neemias consome o coração dele. Ele recebe a visita de Anani, um dos seus irmãos, na região de Suzã. Suzã era a casa de verão dos reis persas. E ali, Neemias, que estava bem, estava no seu conforto pessoal, não estava passando desprezo, não estava passando miséria, nem sofrimento, nem dor, nem angústia. Ele está no seu conforto. Mas a visita de Anani é providencial. É aquilo que nós podemos chamar de um kairós de Deus. O tempo de Deus chegando para a restauração de Jerusalém, que está totalmente destruída. Com a visita de Anani, Neemias faz uma pergunta. 14 anos depois da expedição e do retorno de Esdras a Jerusalém, 444 a.C. aproximadamente, Neemias olha para Anani e diz: como estão? Como está o meu povo? E Neemias ele pergunta sobre 3 povos. Primeiro, os que são levados para o cativeiro. Segundo, os que escaparam do cativeiro. E terceiro, os que são deixados para trás. E aqui nós encerramos nosso primeiro estudo sobre o livro de Neemias. O mês é Quisleu, novembro. E a pergunta é feita. Esses 3 povos é a lição que nós precisamos extrair aqui. O primeiro grupo são aqueles que são levados para o cativeiro. Quem representa esse povo que é levado para o cativeiro? O povo que é levado para o cativeiro representa aqueles que estão entrando no processo de Deus. No processo de Deus. Eles vão passar por um processo. E esse processo, quem está colocando eles é o próprio Deus, porque Jeremias profetizou que eles iriam passar por esse processo de 70 anos. O segundo grupo são aqueles que escapam do cativeiro. Quem escapa do cativeiro está quebrando o processo, está fugindo do processo.
Deus não tem vitória para quem foge do processo. E o terceiro grupo são aqueles que nós podemos chamar de remanescentes. São os que são desprezados em meio ao processo. Talvez você se enquadre no grupo que entrou em um processo de dificuldade, um processo de dor, um processo de angústia na tua vida, mas suporte como um valente de Deus, assim como José passou pelo processo, assim como Jó passou pelo processo, você passará e não sairá desse processo derrotado, você sairá desse processo mais que vencedor. Mas tem o segundo grupo daqueles que fogem. Quem foge do processo não terá história para contar. Você não vai ver nos anais da história o nome de quem fugiu do processo. Quem fugiu do processo, ninguém sabe para onde foi, para onde vai, o que recebeu, o que herdou, entendeu? Porque quem foge do processo são os covardes. Jonas recebe de Deus uma missão e ele foge para uma outra direção. Então, pessoas que fogem do processo não terão história para contar. Ninguém vai contar a história de quem fugiu do processo. Agora, quem suportou o processo e foi até o fim, esse terá história para contar. O terceiro grupo, que são os deixados para trás, os remanescentes, às vezes o remanescente não tem um cargo, o remanescente às vezes não tem talento, mas ele é fiel. A qualidade do remanescente é que ele é fiel, ele sofre com desprezo. Os babilônicos não quiseram levar eles não serviam, talvez não tinham uma profissão, talvez não tinha a idade que os babilônicos queriam, talvez não tinha o sangue azul, o sangue real, mas eles ficaram na Jerusalém abandonada, na Jerusalém destruída. E Neemias perguntou por esses também, os remanescentes. Os remanescentes são a sobra, mas Deus ama os remanescentes. Talvez você entrou no processo de Deus e Deus vai fazer você vencer esse processo. E talvez você é um remanescente, um deixado para trás, um desprezado. Deus vai te dar graça e você sairá vitorioso. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.